E aí, galera, então vamos fazer o exercício 3, trabalho 3, riqueza e estrutura de florestas. Então, nesse estudo a gente vai avaliar uma parcela de 40 por 40 metros de floresta secundária, onde o levantamento foi realizado em Massaranduba, Santa Catarina, né? Então, aqui são as tarefas, né? Essas tarefas estão divididas em duas partes, parte 1 e parte 2. Então, vai ter um vídeo para a parte 1 e outro vídeo para a parte 2. Então, a primeira atividade é obter o sumário de estatísticas para os dados de DAP, área basal, altura total e altura comercial. Tá? Então, aqui está o arquivo que foi enviado para vocês, né, referente à realização do exercício. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é observar aqui que não, por exemplo, para essa indivíduo aqui, não tem um correspondente, só tem o diâmetro, não tem altura comercial e altura total. O mesmo acontece para esse indivíduo aqui. Tá? Então, tem vários indivíduos que não têm altura comercial e total. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar estimar essa altura comercial e total em função do diâmetro. Então, tem uma série de modelos que fazem essa inferência, né? Mas aqui, só para efeitos ilustrativos, a gente vai usar um modelo linear. Então, a gente vai ajustar uma equação linear, onde o DAP é o x e a altura comercial é o y. Tá? Essa é uma equação. A outra equação vai ser a seguinte, onde o DAP é o x e a altura total é o y. Lembrando que esse modelo é um linear e é escrito da seguinte forma, né? ax mais b. Então vamos lá. Primeiramente, o que a gente tem que fazer é agrupar tudo que não tem altura comercial e altura total, né? Então vamos fazer isso aí. Porque agora aqui eu não posso ajustar uma equação porque faltam pontos, né? Então falta esse ponto, falta esse ponto. Então vamos agrupar tudo. Então clico aqui, seleciono tudo, venho em classificar e filtrar, classificação personalizada. Então a gente quer classificar primeiramente por altura comercial, adiciona um nível, depois por altura total. Tá? Tanto faz aqui, vamos colocar do menor para o maior, isso tanto faz. O importante é só que todas as células que não tenham valor fiquem lá embaixo, né? Então, ok. Então está aqui. Agora é a equação, né? O que a gente faz para criar a equação? Então, seleciona os dados. O x, no caso, o DAP é o x e a altura comercial é o y. Então vamos fazer a primeira equação. Então seleciono tudo. Todos os valores de diâmetro que tem correspondente em altura comercial. Então até aqui. Aqui eu já não poderia porque já não existe assim, não existe o par aqui de altura comercial e de diâmetro da árvore. Então vamos selecionar de novo. Tá, opa. Um pouco lento o computador aqui. Então tá selecionado, tá? Selecionei. Venho agora aqui em inserir. Tá vendo aqui gráficos, dispersão. Então tá aqui. Meu gráfico de altura total. Então, altura total, altura comercial em função do diâmetro. Agora o que eu faço? Clico aqui no meio, tá? E clico com o direito. Coloco aqui, ó, adicionar linhas de tendência. Linha de tendência. Vai aparecer essa tela. Então, como eu havia falado, é um modelo linear, né? ax mais b. E defino a equação no gráfico, bem como, tá, o r quadrado. Então o ajuste não foi muito bom, né? Mas isso é só para efeitos ilustrativos, né? Então beleza, aperto Enter. Então tá aqui a nossa equação. O que a gente vai fazer agora? Vamos clicar aqui, tá? E vamos colocar essa equação nesta célula. Então aqui passará a ser o y, essa coluna y, e essa aqui o x. Então vamos lá. Então igual, abre parênteses, 0,2177 vezes x
tá? Fecho parênteses. Mais 3,7728. Então, o que eu fiz aqui? Só transferi o valor dessa equação para a célula. Aperto Enter. Então, aqui a gente tem a altura. Fazemos o que agora? Damos um duplo clique aqui. Então, a gente tem a altura de todas as árvores que não tinha altura antes. Tá, vamos fazer o que agora? Vamos completar estas células aqui. Tá? Então, para isso, o que a gente tem que fazer? Uma nova equação. Agora uma equação para a altura total. Então, o que eu faço? Venho aqui, insiro aqui, seleciono tudo, passo aqui para o ladinho. Beleza? Agora, selecionamos. Tá, mesmo procedimento. Inserir gráfico, dispersão, clico nos dados, adicionar rótulo, adicionar linha de tendência, já está linear, definir equação no gráfico, definir R, tá? Agora a mesma coisa, insiro esta equação, tá, nesta célula aqui, então, igual, abro parênteses, 0,5407 vezes x, então aqui a gente tem o coeficiente angular já dessa equação, mais 3,1332. Então tá aqui. Altura total, dou um duplo clique. Então agora a gente tem todos os dados completos, né? Vou arrastar um pouco para cá isso. Tá. O que faltava no exercício que pedia agora era a área basal. Tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos colocar uma coluna aqui, próxima à área basal. Inserir para representar próximo ao diâmetro, né? Então vamos colocar área basal. Lembrando que a área basal está em metros quadrados. E o diâmetro, tá, está em centímetros. Então o que a gente tem que fazer para calcular a área basal? Primeiramente transformar esse diâmetro de centímetros para metros e aplicar a seguinte fórmula: diâmetro ao quadrado dividido por 4 vezes π. Então vamos lá. Igual, primeiramente a transformação, esse valor dividido por 100, transformei centímetros para metros, tá? Elevo ao quadrado, então já temos diâmetro ao quadrado dividido por 4, tá? Então já temos π ao quadrado sobre 4, e agora multiplicamos por π vezes π, abre e fecha parênteses. Tá? Deu zero, porque a área, de certa forma, foi um pouco reduzida, né? Mas se a gente é um pouco baixa, não pegou nas casas, mas se a gente aumentar a casa aqui, a gente vê que não é zero, né? Os valores estão depois da segunda casa decimal. Então dou um duplo clique no canto, então eu tenho a área basal para todas os indivíduos da parcela. Tá? Então obtenha o sumário estatístico para os dados de DAP, área basal, altura total e altura comercial. Tá? Então agora a gente já pode calcular esse sumário estatístico, né? Que a gente tem todos os elementos para o cálculo, né? Tá tudo completo. O diâmetro, a área basal, a altura comercial, a altura total. Então, para calcular o sumário estatístico, primeiramente a gente vai ter que ativar um suplemento no Excel. Tá? Então a gente vem aqui em Arquivo, Suplemento Estatístico, Opções. Opções,
aqui ó, nessa barra aqui, ó, suplementos. Agora aqui em gerenciar, vocês podem observar, ó, suplemento do Excel. Então eu procuro aqui, ó, suplemento do Excel Year. Então o suplemento que a gente quer ativar é essa ferramenta de análise. Clico aqui, dou um OK. Tá? Então agora vocês podem ver, se vocês forem aqui na aba Dados, que vai aparecer aqui, ó, Análise de Dados. Tá? Então eu clico em Análise de Dados. Tá? E o que o exercício pedia mesmo? Era sumário de estatísticas. Tá? Então a gente vem aqui, geração. Esse sumário de estatística, na verdade, resumo de estatística, ele está dentro, tá, deixa eu achar aqui, está dentro de estatística descritiva aqui, ó. OK, uma estatística descritiva. Tá, então eu pego, primeiramente vamos fazer para o DAP. Então aqui, ó, intervalo de entrada nessa célula. Seleciono o diâmetro. Tá? E clico aqui, ó, resumo estatístico, nessa caixinha, e a minha saída vai ser numa nova planilha. Então, OK. Então aqui a gente tem o nosso resumo estatístico, com média, erro padrão, mediana, moda, desvio padrão, curtose. Existem algumas coisas na estatística que são um pouquinho mais complexas, por exemplo, a curtose. A curtose relaciona o achatamento da curva de distribuição desses dados em relação a uma curva simétrica, né? Uma curva de Gauss simétrica. A simetria também diz se é positivo, se está para o lado direito, se está para o lado esquerdo, se é negativo no caso. Então eu vou tentar achar um vídeo na internet, que explique isso e vou colocar na descrição do link, caso alguém tenha alguma dúvida com estatística, né? E também, se qualquer coisa, vocês podem me procurar também, que eu posso estar dando algumas explicações sobre estatística, né? O que vem a ser o desvio padrão, uma medida de dispersão, o erro padrão, a média todo mundo sabe, intervalo, eu posso estar contribuindo nesse sentido, né? Então a gente vem aqui, então coloca aqui, ó, resumo estatístico underline DAP. Então tá aqui o resumo estatístico do DAP. Beleza? Ele também pediu da área basal, altura comercial e altura total. Então o que a gente faz? O mesmo procedimento. Então vem aqui, dados, análise de dados, estatística descritiva, OK. Grupo de dados, então vamos selecionar outro grupo de dados. Então agora da área basal. Área basal. Resumo estatístico, já está clicado aqui. OK. Tá, então a gente tem o resumo estatístico da área basal. Tá? Voltando aqui. Mais uma vez agora. Dados, análise de dados, estatística descritiva, OK. Apago. Dado selecionado anteriormente. E seleciono o intervalo que eu quero que seja calculado o resumo estatístico. OK, resumo estatístico, nova planilha. Tá, então vai ser resumo estatístico, área total. Resumo estatístico HT. Então tá aqui. Agora o último resumo estatístico. Obviamente que tem como fazer esse resumo estatístico na mão, né? A partir de fórmulas. Você pode calcular a média, o desvio padrão, mas aí você teria que fazer uma fórmula para cada grupo, por exemplo, teria que fazer uma fórmula para média, para o erro padrão, para mediana,
mas assim eu acho mais fácil, né? Então agora dados, análise de dados, estatística descritiva, já está tudo certo. Apago esses dados, altura comercial, seleciono, tá? Já está resumo estatístico, ok. Então vai ser resumo estatístico. Ajeito aqui, dou um duplo clique em resumo estatístico, altura comercial. Ok? Então tá aqui. Então na verdade essa primeira tarefa já foi encerrada, né? Agora faça um gráfico tipo box plot. Tá? Então primeiramente eu vou fazer vou achar um vídeo também sobre o que é um gráfico box plot. Para isso a gente vai ter que saber sobre o intervalo quartil, limite superior, limite inferior, mediana. Então vou deixar um vídeo também na descrição, vou deixar o link da descrição de um vídeo que explica sobre Blockspot na descrição do vídeo. Mas de qualquer forma eu vou tentar passar uma explicação resumida aqui. Caso alguém tenha alguma dificuldade no entendimento, procure esses vídeos que eu deixei no link, tá? Então vamos lá. Então vamos fazer um Blockspot para DAP, altura total e altura comercial. Então, para fazer um Blockspot, o que a gente faz? Sempre que a gente quiser fazer um gráfico, primeiramente a gente seleciona os dados. Então, vou aqui, vou selecionar os dados de DAP. Selecionando. Então, está aqui. Agora eu venho aqui, ó, inserir dados. Essas colunas aqui se refere a inserir gráficos estatísticos. Então eu clico aqui e já está aqui já, ó, caixa estreita. Seleciono. Então já está aqui meu boxplot para DAP. Então vou alterar o título do gráfico. Vou colocar aqui DAP. DAP. Tá? Então, para dar uma aparência melhor, eu vou selecionar essa caixa aqui, que está em azul, e vou tirar a cor, né? Então, preenchimento, vou deixar sem preenchimento. Então, tá aqui o boxplot para o DAP. Então, eu vou tentar, de certa forma, explicar um pouco. Então, aqui a gente tem o limite inferior dos dados e o limite superior. Tá? Nessa linha, a gente tem o primeiro intervalo quartil. Tá? Nesta outra linha, a gente tem a mediana. No X, a média. E aqui, nesta outra linha, o terceiro intervalo quartil. O intervalo quartil, por exemplo, ele segmenta o nosso grupo de dados em 4 intervalos. Ou seja, o primeiro intervalo quartil tem 25% de todos os dados. O segundo intervalo quartil, que é a mediana, ou seja, o valor central dos dados, divide os dados em 2 grupos, né? Então a gente tem 50% de um lado e 50% do outro, né? Então isso que acontece. Então 50% dos dados estão concentrados aqui e 50% dos dados estão concentrados desse outro lado. E aqui está a linha que representa a mediana. Tá? A mediana aqui vai ficar próximo de 10. Então vamos conferir isso aqui então. Então vou voltar nos dados aqui na planilha 1. Já está aqui, na verdade já está aqui. Então aqui vamos calcular a mediana igual. Retorna a mediana, mede. Tá, então vamos ver quanto que é a mediana desses dados. Então seleciono tudo. R$ 9,7, muito próximo do 10. Tá? Agora o intervalo quartil 1. O que é o intervalo quartil 1? Vamos dar uma olhada. Existe uma função também, está muito próximo
Está entre os 5 e o 10. Então vamos lá. Igual quartil. Tem a função quartil. Quartil. Tá? Qual que é a minha matriz? Essa matriz de dados. Evidentemente que esse procedimento que eu estou fazendo, tanto do cálculo da mediana e do quartil, não precisaria, né? É só para mostrar para vocês saberem como a representação desse gráfico box plot. Tá, então eu quero o primeiro quartil, então 1. 6,8. Então esse 6,8 aqui representa esse número. Tá? E esses valores aqui são outliers. Tá? O que representa o outlier? São dados que estão... eu traço esse limite superior é traçado da seguinte forma. Ou quando todos os dados estão dentro, ou quando seja o valor 1,5, tá, aproximadamente 1,5 da média. Tá? Então a média está aqui. Vai me dar esse valor. Nesse caso aqui, então, a média vezes 1,5 me deu esse valor. Esses dados que estão aqui ficaram fora desse intervalo. Mais explicações vão ser dadas no link que eu vou deixar do vídeo, tá? Sobre esse tipo de gráfico. Mas é muito interessante que vocês conseguem observar a distribuição do diâmetro a partir desse gráfico, tá? Então a mesma coisa vai ser feita para altura total e altura comercial. Então vamos lá. Então o jeito mais fácil de selecionar os dados, eu clico em cima aqui, Ctrl Shift para baixo, ele vai selecionar tudo, tá? Até onde tem um espaço de uma célula. Então venho aqui, inserir, mais uma vez, gráfico, tá aqui, mesma coisa, mesmo gráfico. Então agora aqui, coloco a altura total, HT. Mesma situação, não quero isso aqui dessa cor. Clico com direito, preenchimento, sem preenchimento. Então tá aqui o Blockspot para altura total. Tá? Boxplot, altura total. Mesma coisa agora para altura comercial. Seleciono tudo, inserir. Então, altura comercial. HC. Clico com direito, preenchimento, sem preenchimento. Então tá, então foi feita essa segunda atividade já, né? Bom, a última tarefa da parte 1 é fazer um gráfico de distribuição de diâmetros de fustes. Use classes de DAP de 5 cm. Então vamos lá. Primeira coisa é definir o valor das classes de diâmetro, tá? Então, a minha primeira classe vai ter o diâmetro máximo de 10 cm, a segunda o diâmetro máximo de 15, a terceira 20, a quarta 25, quinta 30, sexta 35, sétima 40, oitava 45 e a última 50. Podem ver que a gente deu o espaçamento não, mas a distância de 5 centímetros de uma classe para outra, né? Tá? Então a gente quer o diâmetro. Mais uma vez aqui nessa análise de dados, a gente clica, tá? Selecionamos a análise de histograma, tá? Entre todas as opções de histograma, a gente seleciona, ok. Intervalo de dados,
tá? Intervalo de dados que a gente quer. É esse. Do diâmetro. Selecionando aqui. Esses dois aqui não contam porque foi o que a gente calculou a mediana e o primeiro quartil, né? Tá? Intervalo de blocos. Nada mais é do que esse valor aqui. Então eu coloco aqui, clico aqui em resultado do gráfico, aqui embaixo, tá, deixo marcado, nova planilha, ok. Então tá aqui o histograma. Então a gente tem uma frequência de 149 indivíduos na primeira classe, que vai até 10 centímetros. A gente tem 60 indivíduos na outra classe, que vai até 15. E vocês podem observar o comportamento de um J invertido, a distribuição dessa floresta. Tá? Então, basicamente, essa foi a primeira parte do exercício número 3. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Qualquer coisa, é só entrar em contato comigo, qualquer dúvida. Muito obrigado.